Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma gravação de aula de subsídios para a escola dominical. Nesta oportunidade estaremos gravando a aula de número 4, que tem por título Mordomia do Serviço Cristão. Esse trimestre nós estamos aprendendo sobre mordomia cristã e princípios esquecidos do serviço ao Senhor. Então a proposta desse trimestre é o resgate desses princípios fundamentais para que o objetivo preparar a igreja para que melhor venha a servir a Deus com a expansão do reino e a edificação do corpo de Cristo. O texto-chave que foi colocado aqui na lição se encontra em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. E para refletir, o serviço cristão é motivado pelo amor genuíno, dedicado ao nosso Salvador, e do amor e preocupação por todas aquelas vidas às quais o Senhor nos confiou. A leitura bíblica em classe está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13. Estarei lendo para introduzir a aula, e ele mesmo deu um para apóstolos, e outros para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Pois bem, todo cristão ele é chamado e ele é vocacionado para servir ao reino de Deus. O próprio Jesus foi mesmo que disse que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, no reino de Deus existe muito trabalho para que nós cristãos venhamos fazer, pois não há cristão que não tenha um dom e uma vocação ou um talento para que venha desenvolver e cooperar com o avanço e a expansão do reino de Deus. O texto que foi citado aqui como texto-chave, em 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, Pedro vai falar que nós devemos servir uns aos outros, de acordo com o dom que recebeu. E nós recebemos dom do Senhor. Também quando nós lemos lá em João capítulo 15, versículo 1 ao 11, Jesus ele vai contar a parábola da videira e dos ramos. É muito interessante essa parábola, porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que constantemente a Bíblia dá essa ideia de produção. Nós fomos criados para produzir, né? Quando nós olhamos lá a figura, essa figura é importante, porque quando nós nascemos de novo, nós produzimos frutos de arrependimento, e agora nós produzimos dons para a obra de Deus. A Bíblia vai fazer essa comparação sempre com o homem, com a árvore. O próprio Jesus falou que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Aqui dá a ideia de um bom agricultor, né? Quando as uvinhas elas estão próximas, ele vai lá dar aquela podada para que venha a nascer mais. Assim é o Senhor Jesus com a sua igreja. Então não há cristão que não tenha nenhum dom e nenhum chamado. Quando nós olhamos aqui para a lição, nós vamos ver no primeiro ponto, entendendo o servir. Então todos nós fomos alistados. E quando nós fazemos isso? Quando nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, somos regenerados pela obra do Espírito Santo de Deus, e agora somos alistados para o reino de Deus. É claro que alguns vão ter alguns dons e um chamado, vamos dizer assim, mais específico, mais claro, aqueles irmãos que às vezes estão na direção de uma congregação, aqueles irmãos que estão no serviço de diaconia, quando nós olhamos para aqueles irmãos que são missionários, enviados para outro canto, mas também existe aqueles irmãos que estão fazendo o serviço, vamos dizer assim, mais por trás da cortina, mas todos o serviço, ele é essencial, porque todos nós somos soldados de Deus, do reino de Deus. E aqui ele vai citar 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, é um texto interessante para nós vermos aqui na aula, que está escrito assim: que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que recrutou. E aqui nós olhamos a figura do soldado. Paulo ele vai citar algumas figuras aqui, ele vai citar a figura do agricultor e a
figura também do atleta. E aqui ele vai citar a figura do soldado. Nós não devemos estar apegados com as coisas dessa vida, porque aqui nessa vida tudo é passageiro. Quando nós olhamos aqui, tudo passa. E hoje muitas pessoas dentro da igreja, eles acabam perdendo o alvo que é Cristo e o alvo de servir ao reino de Deus, porque estão apegados com as coisas dessa vida. Quando nós olhamos para a história da igreja, agora tem um livro que me fugiu à memória, mas quando eu estava estudando missão, foi um dos livros que a professora indicou, que vai falar sobre os morávios. Os morávios, eles têm um ponto negativo, mas também tem muitos pontos positivos. Os irmãos sabem que os morávios, ele foi o maior movimento missionário de toda a história. Eles passam ali no período de 100 anos em oração ininterrupta, num revezamento de irmãos que chegavam e saíam. E os morávios nos dão um exemplo de pessoas que não eram apegadas com as coisas dessa vida, porque eles vinham, eles oravam e o seu coração aquecia para a obra de Deus. Então muitos deles se venderam como escravos para poderem evangelizar, né? Até no livro lá ele conta que muitas pessoas chegavam para o pastor e falavam: eu quero ir para o campo missionário. O pastor falava: o que você precisa? Eu preciso de um sapato. E eles iam até descalços, né? Então eles não eram apegados, o objetivo deles era servir a Deus, era expandir o reino de Deus, era levar as boas novas da salvação. É claro que tem alguns pontos que talvez são negativos, mas ele tem muito a nos ensinar sobre esse desapego com as coisas daqui. E hoje nós vivemos numa época antropocêntrica, numa época materialista, onde que isso está dentro da igreja. As pessoas têm se preocupado com aqui e com agora. Muitas vezes nós vamos conversar com jovens e os planos dos jovens é arrumar um emprego, que não é errado, fazer uma faculdade, que não é errado, e depois começa a fazer uma pós-graduação, e depois faz um mestrado, doutorado e por aí vai. E só lá para o fim da vida eles vão pensar em fazer algo para o reino de Deus. Então hoje isso tem que estar dentro da igreja, esse apego com as coisas dessa vida. Então nós não devemos se ocupar com isso, embora essas coisas sejam importantes, mas nosso objetivo tem que ser servir e expandir o reino de Deus, porque o servo do Senhor, ele não pode estar com o seu pensamento dividido, ele não pode ter dois senhores, porque ou ele desagradar a um e agradar a outro. É o que Jesus ele vai falar lá em Lucas capítulo 16, versículo 13. Nós precisamos ter a certeza e a determinação daquele que nós servimos, porque nós estamos alistados nessa grande obra, nós fomos chamados por Ele, então nós precisamos agradar aquele que nos chamou e resgatar esses valores eternos. Quando nós falamos que não estamos apegados com as coisas dessa vida, isso é muito importante para nós poder entender, porque isso nos faz pensar em valores eternos, distribuição de Bíblias, evangelização na porta dos presídios, tudo isso tem valores eternos. Então nós precisamos se ocupar, a igreja precisa ganhar esse espaço a cada dia mais e mais, e por intermédio do serviço cristão. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o que nos motiva a servir, primeiro Jesus nos deu a salvação, depois o amor pela obra de Deus e pelo reino de Deus. E muitas vezes nós conversamos até com alguns irmãos que muitas vezes nos deixa constrangido de tão amor, de tão devoção, de tão dedicação que esse irmão tem para a obra de Deus, e isso nos ajuda a aprender. Então a nossa motivação, ela deve ser algo fundamental para o serviço cristão, né? Motivação é interessante quando nós paramos para pensar isso, porque quando nós olhamos para o quadro de hoje em dia, tem muitas pessoas que têm uma motivação errada para o serviço da obra de Deus, né? Hoje o objetivo de muitas pessoas a ter uma igreja grande é ter uma conta bancária gorda, e isso é uma motivação errada. Quando nós olhamos para a igreja apostólica, nós vamos ver primeiro que eles não eram aprendidos com as coisas, eles não se embaraçavam com as coisas daqui, porque eles vendiam tudo que eles têm, ou seja, o seu coração mostra uma devoção grande ao Senhor, né? Então eles não eram apegados com as coisas daqui agora. E tem muitos crentes hoje em dia que infelizmente têm a motivação errada dentro da igreja. Um é os valores monetários que a igreja pode gerar, e com certeza o coração dela não está no céu. E aqui eu quero ler alguns textos, em Atos capítulo 8, versículo 18 ao 20, vai falar de motivações erradas, pessoas que estavam na igreja, que estavam com motivação errada para servir ao reino de Deus. O evangelho ele começa a se expandir, contextualizando aqui, ele chega em Samaria, e agora tem o episódio daquele lá, o Simão, o mago.
está escrito assim a palavra de Deus: quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual lhe puser as mãos receba o Espírito. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Então aqui nós vemos Simão, ele tem uma conversão meio estranha aqui, e quando os apóstolos eles são enviados ali, que eles descobrem que o evangelho chega em Samaria, Simão ele vai ver os apóstolos colocando a mão em cima das pessoas e as pessoas recebendo o Espírito Santo. É que nós precisamos abrir um parênteses para poder explicar. Quando uma pessoa nasce de novo, não há sinais físicos disso, dessa transformação interior, porque ela nasceu do alto, ela nasceu de novo. Então, quando a Bíblia está falando aqui que os apóstolos colocavam a mão e Simão percebeu que ele recebeu o Espírito Santo, provavelmente alguns intérpretes vão colocar, principalmente intérpretes pentecostais, que a evidência que tinha aqui era o batismo com o Espírito Santo. Mas voltando ao contexto da aula, o que ele estava querendo? Ele estava querendo lucrar, porque ele tinha muito lucro com essas artes mágicas e ele era uma pessoa muito conceituada na cidade. E hoje muitas pessoas dentro da igreja têm sido igual a esse Simão, tem com um objetivo errado, com uma motivação errada para servir ao reino de Deus. O seu coração não é sincero diante de Deus, ele não ama a obra de Deus, ele só está pensando com as coisas do aqui e agora, está querendo poder, está querendo fama. Isso é uma motivação errada. Filipenses capítulo 1, versículo 1 ao 15, existiu uma grande disputa, e Paulo ele vai falar também de pessoas aqui que dá a nos entender de motivação errada. O versículo 15 está escrito assim: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes os fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, que pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim pode aumentar meu sofrimento na prisão. Então existe aqui uma certa rivalidade. Paulo está falando de pessoas que tinham uma motivação errada por pregarem a Cristo. Perceba que algumas pessoas pregavam a Cristo por inveja, outros pregavam a Cristo por rivalidade, né? Mas outros pregavam a Cristo por amor. E aí deve ser o ponto fundamental de nós servirmos ao reino de Deus, de nós trabalharmos com a expansão do Evangelho. Quando nós olhamos para a igreja apostólica, nós vamos ver ali, quando a igreja ela estava crescendo, Barnabé ele vende as suas propriedades, ele dá aos apóstolos. Dentro da igreja, novamente, Ananias e Safira, com uma motivação errada para ganhar prestígio, talvez para ganhar aplauso, eles vendem e eles levam esse dinheiro até os apóstolos. Novamente, nós encontramos uma motivação errada. Então, que o nosso coração ele possa ser que nem o coração de Barnabé, um coração totalmente voltado para as coisas de Deus, não apegado com as coisas aqui agora, mas com uma motivação certa, ver o povo de Deus crescer, ver a obra de Deus crescer, as pessoas sendo edificadas, vidas sendo salvas, vidas sendo transformadas, porque é esse o objetivo que nós temos, é esse o objetivo de Deus dar dons para a igreja e também dons ministeriais. É o que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 12, está escrito: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando nós servimos a Deus com amor e com uma motivação certa, nós olhamos para aqui que o corpo de Cristo é aperfeiçoado, que o corpo de Cristo ele é edificado, porque é esse o propósito de Deus dar dons para a igreja, e com a finalidade de nós chegarmos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Isso leva também a igreja, o povo de Deus, a uma maturidade. Então, que nós não venhamos servir a Deus de qualquer forma, pois um dia estaremos diante do tribunal de Cristo. E em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10, vai nos dizer algo bastante interessante de pessoas que vão estar diante de Cristo, no tribunal de Cristo, mas serviram a Deus de uma forma errada. 2 Coríntios 5, 10 está escrito assim: porque é necessário que todos comparecemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiverem feito por meio do corpo. Perceba que essas pessoas elas estarão diante do tribunal de Cristo. E aqui estão falando de grupos de pessoas que são salvas. Vai falar que todavia as pessoas serão salvas pelo fogo, quando nós lemos o texto de 1 Coríntios capítulo 3.
Mas a palavra má aqui no grego é kakos. Então, pessoas estarão diante do tribunal de Cristo, diante para receber o galardão, que esse bem ou esse mal, a palavra mal aqui dá o sentido de má vontade, pessoas que fizeram a obra de Deus relaxada, pessoas que fizeram por fazer ou apenas porque o pastor pediu ou porque o líder pediu. Essas pessoas, elas estão fazendo de má vontade. Então nós não venhamos fazer isso, e que se o nosso coração estiver assim, que nós venhamos buscar a Deus, para que nós venhamos arder em amor para servirmos ao reino de Deus. Nós precisamos de motivação para servir em qualquer área, porque todas as áreas, quando nós olhamos dentro da igreja, elas são áreas primordial. Eu me lembro na minha época do seminário, tinha 2 irmãos, era um casal, né? E eles eram médicos e eles trabalhavam como os palhaços da alegria dentro dos hospitais de câncer. Então eles levavam o evangelho, eles oravam pelas crianças, muitas delas em fases terminais. Eles até falaram que ganharam muitas crianças para Jesus, muitos pais para Jesus. Viram Deus fazer muitas coisas. Então precisamos servir a Deus em qualquer área da nossa vida. Perceba que eles eram médicos e dentro da sua profissão eles acharam um jeito de levar esperança para aquelas pessoas que não tinham esperança. Não uma cura necessariamente, porque Deus ele pode curar alguns, mas Deus não curará a todos. Mas levaram acima de tudo as boas novas da salvação. Então nós precisamos estar sempre pronto para servirmos em qualquer área da nossa vida. Também tem um exemplo muito legal que eu sempre gosto de pensar, que é o exemplo dos Quakers. Os Quakers, daquele lá da aveia, né, que todo mundo conhece, eles financiavam o Instituto de Evangelista de Moody. E os Quakers, quando eles começaram, eles falaram que provavelmente eles não iam pegar como o Moody pegou, mas eles oraram a Deus que se Deus desse condição para eles, iam fazer algo para poder investir no reino de Deus. E Deus deu, eles abriram a firma Quakers, né, os Quakers, e começaram a investir no seminário de Moody para que viesse patrocinar o evangelista. Então eles serviram a Deus com as suas finanças. Então quando nós falamos de servir em qualquer área da nossa vida, é algo bem maior do que nós pensamos. É uma dimensão bem maior. Então nós precisamos servir a Deus em qualquer área das nossas vidas. E agora nós vamos ver algumas áreas de trabalho. Evangelismo e pregação. Primeiro, quando nós falamos de evangelismo, todos podem evangelizar, todos podem falar das boas novas da salvação, todos podem anunciar a salvação em Cristo Jesus. E existe o dom, o chamado de evangelismo, no sentido de ministério. E o que seria isso? Um exemplo, nós vamos fazer um evangelismo no domingo na igreja. Aí o pastor convoca, vai todos os irmãos para o evangelismo. Todos vão entregar os folhetos para a pessoa, falar uns minutos ali sobre a salvação em Cristo Jesus, de uma certa forma todos evangelizando. Mas uma pessoa que tem o dom de evangelista é diferenciada, porque ela consegue prender a atenção da pessoa de uma forma especial, comunicar a mensagem da salvação, proclamar as mensagens das boas novas. Eles pregam sermãos salvíficos para as pessoas que estão ali, e essas pessoas elas têm uma facilidade para ganhar almas para Jesus. Então, primeiramente, nós vamos entender sobre isso, evangelismo. Então, nós podemos falar sobre o que é evangelismo. Evangelismo, de uma forma simples, é comunicar a obra da salvação. Quando nós olhamos lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver constantemente a pregação deles era isso, porque está registrado, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, vai falar que eles pregavam Cristo e eles anunciavam Cristo. O próprio Paulo vai falar, eu anuncio Cristo, é esse ressuscitado. Enfim, então o evangelismo é isso, falar da obra de Cristo aos pecadores, né? Então nós precisamos comunicar essa boa notícia da salvação. E a palavra evangelismo, né, e vem de evangelho também, isso começa lá no tempo dos romanos, porque era usada por eles quando nascia um rei, um futuro rei, eles anunciavam no império, né, ou quando o reino conquistava uma vitória sobre outra nação, eles passavam no império anunciando esse evangelismo, né, boas novas, eles anunciavam as boas novas. Conquistamos outra nação, nasceu o futuro rei e tudo mais. E depois o cristianismo ele vai adotar essa palavra e nesse sentido de anunciar a salvação
para os pecadores. Então, o que não é evangelismo? Evangelismo não é falar Jesus te ama, isso não é evangelismo. Evangelismo é falar arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Isso é evangelismo, quando nós anunciamos a obra da salvação. Nós podemos falar de evangelismo pessoal, que é o evangelismo mano a mano. Isso quando nós saímos na rua disposto a pregar as boas novas da salvação. Um evangelismo coletivo, quando o pastor convoca toda a igreja, ou quando o grupo de evangelismo, tem muitas igrejas que tem um grupo de evangelismo, vai sair para fazer um evangelismo na praça, né? Eu escuto muito falar, tem um pastor bem antigo lá na congregação, ele falava, né, quando acabava a escola dominical, eles iam para a praça com os músicos cantando, adorando ao Senhor, e começava ali a pregar, as pessoas vinham ao redor, né? Ele até chamava de evangelismo relâmpago, porque vinha do nada, os irmãos chegavam lá, faziam o culto e iam para outra praça. Aqui no Brasil, o saudoso missionário Bernard Johnson fez muita campanha de evangelismo. Então também existe o evangelismo do púlpito. Tem até um livro que posso indicar, que é Evangelismo, que é do John MacArthur. Ele vai falar bastante sobre evangelismo e também de métodos de evangelismo. É um livro muito bom nesse sentido. Então podemos falar de evangelismo do púlpito. O que é evangelismo do púlpito? Aí o pregador, o pastor, o irmão que está com a oportunidade, ele precisa ser sábio nisso, ou seja, pregar de mensagem de arrependimento, que é a mensagem querigmática, que a Bíblia vai falar, ou seja, que é anunciar a salvação, né? A mensagem querigmática é isso, anunciar a salvação, o arrependimento, para que essa pessoa venha a crer na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então o evangelismo do púlpito é fundamental, principalmente quando nós olhamos lá de cima, que vamos pregar a palavra, nós olhamos e vemos que tem um monte de visitante, e por conhecermos a nossa congregação, sabemos que essas pessoas não são salvas ainda. Então nós vamos pregar mensagens evangelísticas anunciando a salvação em Cristo Jesus, da necessidade do arrependimento. Existe algo que muitas vezes é descuidado, que é o evangelismo para as crianças. As crianças é fundamental nós evangelizarmos ela, ainda mais nos dias de hoje que vivemos. Evangelismos em prisões, orfanatos, asilos, né? Evangelizar seitas e religiões é fundamental, porque quando nós olhamos às vezes para os testemunhos de Jeová, quando nós olhamos para os adventistas do sétimo dia, muitas pessoas às vezes ficam pensando, né? Mas para que evangelizar eles, né? Para que evangelizar os adventistas? Eles têm uma Bíblia igual a nossa. Porque precisa, porque eles são uma seita e por ser tal eles não confessam apenas Cristo como Salvador, eles colocam outra coisa. Então eles creem em pontos fundamentais que implicam em salvação. Então precisamos evangelizar seitas e religiões. Aí é o trabalho de apologética que entra, evangelismo na praça. Então quando nós falamos de evangelismo e pregação, o ministério é bastante extenso. O pastor Richard Bach, né, ele tem até um livro famoso, o Pastor Aprovado. Ele é uma característica fundamental, porque quando nós falamos de evangelismo, nós precisamos também falar de discipulado, porque evangelismo e discipulado, eles precisam estar juntos, porque tá bom, nós evangelizamos, as pessoas creem, mas e depois? E depois? Então a igreja precisa estar preparada, aí é onde que entra o trabalho dos mestres, porque os mestres é o que vão discipular, doutrinar, ensinar essas pessoas sobre as coisas de Cristo. Inclusive tem até um folhetinho, é um livretinho do missionário Bernard Johnson que vai falar isso, né? E depois, ou seja, a pessoa aceita Cristo e depois, né? Depois disso que vem, então vem esse projeto de discipulado. O pastor Antônio Gilberto, de Saudosa Memória, ele sempre vai falar isso, né? Que o mesmo Jesus que disse ir de pregar, e também disse ir de ensinar. Então, ir de pregar, e está lá em Marcos, né? Evangelismo, ir de ensinar, e está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, fazer discípulos. Então, a igreja precisa estar preparada. E a escola dominical, ela é um braço forte nesse sentido, para que as pessoas elas venham aprender a palavra de Deus. E aqui o autor da revista ele coloca algo muito interessante, que nós fomos reconciliados por Cristo e o Senhor nos deu como embaixadores para o reino, né? Então o embaixador ele vai se preocupar com as coisas do seu país quando ele é enviado para o lugar com o interesse daquele que enviou. Assim somos nós, porque nós somos servos de Cristo e a nossa pátria não é aqui, é o céu, então nós precisamos se preocupar com isso. Agora também ele vai falar sobre diaconia, né? Então, os diáconos eles são introduzidos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vemos os diáconos, capítulo 6, versículo 3.
Diácono é serviço. Por que eles foram introduzidos na igreja? Porque estava tendo uma certa discordância, né? A igreja vamos dizer assim, nos seus primeiros anos era de uma forma praticamente, vamos por aí, 90% de judeus que estavam se convertendo a Cristo e uma pouca porcentagem, isso aqui é mais ou menos falando, uma pouca porcentagem de gentios. Então o que acontece? Os judeus que estavam se convertendo, eles estavam dando preferência para as viúvas judias. E as viúvas helenistas, que é o termo que usa ali, heleno, no sentido de grego, né? A cultura helenista é a cultura grega. Elas estavam sendo esquecidas, estavam sendo deixadas de lado. Então começa a surgir esse problema, eles vão levar para os apóstolos. E quando eles chegam nos apóstolos, os apóstolos vão dar uma solução: procurar 7 homens idôneos, de boa reputação e cheios do Espírito Santo, para poder fazer esse serviço de diaconia, né? Para poder servir a igreja local. Então, o diácono ele tem esse sentido, né? De servir, de visitar as pessoas, ali estar ali como apoio do pastor, cuidar da igreja, fazer esse papel de zeladoria. E o irmão Luiz, ele vai citar aqui na revista que o diaconato é um ministério por excelência, e afirma que é um ofício no qual quem exerce deve tê-lo com razão da sua vida, ministrando a igreja, tanto da parte interna como da parte social. Então, o diácono ele cuidava, vamos dizer assim, nessa questão da parte social da igreja, né? E também fazia essa função. E de uma certa forma, no sentido da palavra de diácono, que é serviço, né? Nós podemos dizer que todos somos, né? Porque todos servimos ao reino. E vendo isso, quando nós olhamos esse ministério, citamos um pouco o trabalho do mestre, que é o discipulado, citamos um pouco sobre o evangelista. Agora nós precisamos olhar de que forma nós devemos apresentar a Deus. E a palavra lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, eu quero estar lendo aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, está escrito assim: procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que é muito interessante, perceba que está falando, procura apresentar a Deus como obreiro aprovado. A palavra que obreiro, muitas vezes nós pensamos só no sentido eclesiástico, só na liderança, no sentido de ministério, né? Mas a palavra aqui, ela pode ser usada nesse sentido, sim, mas quando nós vamos para o texto grego, a palavra que nós encontramos aqui para obreiro é ergastes. Salvo engano, a NVI vai traduzir: procura se apresentar a Deus como trabalhadores, porque a palavra ergaste no grego ela pode ser traduzida como obreiro e como trabalhadores. Por quê? Agora eu estou usando a nova versão atualizada de Almeida. Na corrigida ela vai traduzir como obreiro, porque obreiro é aquele que está fazendo a obra, está cooperando com a obra do Senhor. Então essa palavra pode ser usada no sentido eclesiástico? Sim, mas ela está falando também bem mais que isso, porque está falando procura apresentar a Deus como obreiro aprovado, Então está falando no sentido para todos aqueles que nasceram de novo, para todos aqueles que estão cooperando com o reino de Deus. Eles são trabalhadores, eles estão trabalhando com a função única, expansão e crescimento da obra de Deus. Então, como bons mordomos, nós precisamos se apresentar aqui. Então ele vai falar procura, né? Esse termo procurar, né? Esse termo procurar, que na verdade é um verbo, significa ir ao encontro, buscar a verdade, pesquisar a respeito, meditar a respeito da verdade. Então quando você está procura, você está indo atrás de algo, está buscando algo, né? Então quando nós falamos procura, a Bíblia fala procura apresentar a Deus, você está procurando crescer, você está procurando desenvolver. Vamos dizer assim, uma pessoa, um jovem que tem aptidão, e talvez você na sua classe, escola dominical, já tenha percebido isso, um jovem que tem aptidão para pregar, para ensinar ou para servir em qualquer outra área. Nós devemos estimular ele a procurar a esse aperfeiçoamento, a esse ir atrás, porque isso é algo fundamental. Então nós precisamos se apresentar a Deus como obreiros aprovados, que não tem de quem se vergonhar, manejando bem a palavra da verdade. Então a Bíblia ela não pode ser apartada do nosso ministério. Ela não pode ser apartada do nosso ministério. Ainda mais um pouquinho, nós vamos ver que Jesus homem, e aqui no ponto 3 vai falar o homem mordomo de Deus. Então Jesus ele é o nosso maior exemplo. Eu quero ler aqui o Evangelho de João,
que é sempre um texto citado quando nós falamos de serviço no reino de Deus, porque aqui Jesus ele vai dar uma lição para os seus discípulos e também para nós. Primeiramente eu quero ler João capítulo 13, versículo 15, que vai falar: porque eu dei o exemplo. Eu dei o exemplo. E a palavra no grego aqui é typos. Typos, ela pode significar isso, exemplo. Ela vai ser modelo. Typos no grego pode significar também padrão. Então typos, exemplo, modelo e padrão, pode ser traduzido com isso. Então quando eles falam que ele nos deu exemplo, significa que ele nos deu um modelo, significa que ele nos deu o padrão a qual nós como servos do Senhor devemos seguir. E aqui Jesus ele dá um exemplo de serviço. Primeiro, um serviço fundamentado em amor precisa ser, porque o versículo 1 vai falar, bem no finalzinho vai falar que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Então, o nosso serviço para o reino de Deus, ele deve ser um serviço feito com amor. Então, Jesus os amou até o fim. E olha que interessante, Jesus nos dá um exemplo também de serviço, porque Jesus, ele tinha dupla natureza. Ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E aqui na revista está citando o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses capítulo 2, versículo 7, que fala: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Ele se esvaziou. Aqui nós refutamos a teoria quenótica, né? Ele não deixou de ser Deus, mas existe uma autolimitação. Perceba que ele nunca deixou de ser Deus. Ele mesmo olha para Pedro e fala: Pedro, você acha que eu não poderia orar ao Pai e pedir para que os anjos viessem aqui, né? Ele cita lá um número de anjos, se não me engano foi uma legião de anjos para poder vir aqui. Então existe essa autolimitação. Ele não deixa de ser Deus, pois ele tinha dupla natureza. Pois bem, voltando aqui para a aula. E quando nós falamos isso, ele deu um exemplo de humildade, de serviço. O versículo 2 é muito interessante. O versículo 2 do capítulo 3 que fala: sabendo que o Pai já tinha confiado todas as coisas em suas mãos, ou seja, tinha dado todo o poder. E aí nós perguntamos, por que esse versículo está aí, o versículo 3? Por que o Pai tinha confiado todas as coisas em sua mão? Está falando do poder que o Pai tinha dado a Jesus. Por que está aí no texto conhecido como lava-pés? Olha que interessante, Jesus sabia que ele era Deus, que ele tinha todo o poder, mas mesmo assim ele se despiu e ele se colocou na posição mais baixa que existia na sua época, que era o lavador de pés, para nos dar o exemplo de serviço, Então que a nossa mentalidade ela venha a ser sempre como a de Jesus, de servir ao Pai, porque desde pequeno Jesus já fazia isso. Quando seus pais voltaram, ele falou que estava cuidando das casas do pai dele. Então nós precisamos seguir esse exemplo de Jesus Cristo. E aqui nós vemos também o servo de Deus. Muitos homens na Bíblia, tem muitos exemplos aqui que o autor cita. Eu acho interessante aqui o exemplo de Barnabé. Eu sempre gosto desse personagem Barnabé. Eu fiz até um curso uma vez nesse sentido. Nosso professor de missão recomendou. E é bastante interessante porque fala de Barnabé. Barnabé é um exemplo, seja visto. Ele é uma figura pouco lembrada na Bíblia, porque muitas vezes quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós falamos basicamente de os dois personagens que mais se destacam, é Pedro e Paulo. E basicamente falamos de Paulo. Mas Barnabé é quase que um personagem pouco falado e bem esquecido. Mas quando nós olhamos Barnabé ele dá um bom exemplo também de servo de Deus. Nós vemos que ele vende ali suas propriedades, ele dá para os apóstolos. Mas olha que interessante, antes de Paulo se tornar um protagonista, quem, vamos dizer assim, deu um empurrãozinho no ministério de Paulo foi o próprio Barnabé. Se os irmãos lerem Atos 11, 25, você vai ver que Barnabé ele desce para Tarso para buscar Saulo, para levar Saulo para trabalhar na obra de Deus. Interessante quando você lê que você vai ver sempre Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. E depois muda. Paulo e Barnabé. Então Barnabé ele dá esse grande exemplo de serviço, de servo de Deus. Ele tinha uma visão, ele desce para Saulo de Tarso. A igreja estava meio com o pé atrás ainda com o Paulo, né? Porque ele tinha descido para lá para poder perseguir os cristãos e agora ele se converteu, como assim, né? Então eles estavam meio com o pé atrás, eles estavam meio receosos sim, mas Barnabé ele tem essa visão
do reino de Deus, ele vê que ali daria um grande obreiro. Então nós, como servos de Deus, precisamos olhar e ter essa visão. Você, como professor de escola dominical, deve olhar e ter essa visão para futuros professores, futuros pastores, líderes, pessoas que servem na diaconia, na área da mídia e por aí vai. E por final, como obreiros de Deus, somos chamados para servir nessa grande seara do Senhor. Então você, meu irmão, minha irmã, é chamado para servir nessa grande obra do Senhor. Você foi chamado por Deus, você foi comissionado por Deus. Isso é uma honra, isso é um privilégio, nós fazermos a obra de Deus, servirmos a Deus. E como bons obreiros nós devemos ser fiéis às Escrituras, como bons obreiros nós devemos cuidar da nossa família, como bons obreiros nós devemos ser administrador do nosso tempo, da nossa finança, que são tudo temas que nós falaremos na aula. Então todos nós somos obreiros de Deus e fomos chamados por Deus para servir. Nós precisamos servir a Deus sempre com lealdade. Aqui eu quero destacar, ele destaca também muitos exemplos, um personagem que também muitas vezes é esquecido, se eu lembrar dele só como a morte, mas é o marido de Betseba. O marido de Betseba, ele é muito interessante, porque ele foi um homem leal, tanto ao rei quanto ao Deus, porque ele estava na guerra. Então ele é um exemplo muito bom de lealdade que nós podemos citar, né? Então, como obreiros de Deus, devemos fazer a obra do Senhor Jesus. Jesus te chamou para essa grande obra, você foi comissionado para servir, então sirva a sua igreja, coopere com o seu pastor e com o seu líder para o crescimento, porque não há prazer maior de servirmos ao reino de Deus. E para concluir, a obra de Deus é muito abrangente, muitas necessidades. Eu sempre gosto de falar na igreja, e tem uma classe de discipulado de segunda-feira, onde que nós trabalhamos no sentido mais de preparar o irmão com uma formação mais além. E o que acontece? Alguns trabalhos às vezes são esquecidos na igreja. Um exemplo é o campo missionário. Eu amo a obra missionária, meu coração sempre arde pela obra missionária, eu sempre oro a Deus. Se assim Deus me permitir, um dia eu trabalharia principalmente com os povos não alcançados, e meu desejo sempre é trabalhar na questão de formação de obreiros. Mas algo que muitas vezes, quando nós falamos na missionária, tem contribuição, tem os missionários transculturais que vão para outro país, mas muitas pessoas às vezes não despertam para um tradutor da Bíblia, para um missionário de base que trabalha, né, com essa, vamos dizer assim, orientação e preparo emocional, para que essa pessoa que vai para outra nação, ela vai receber um choque cultural, não é verdade? Então às vezes falta bastante isso. Uma vez eu encontrei uma missionária, ela veio da Indonésia, ela veio na sede, na reunião do SEAC, eu estava conversando com ela, eu tinha feito grego e ela estava falando que estava precisando de professores de grego, enfim, e tal. Nós estávamos conversando algumas coisas que ela estava falando na tradução. Achei bastante interessante algumas coisas que eles fizeram na tradução lá para a língua deles. Eles traduziram, acho que foi o Evangelho de João, de Lucas, faz um tempinho, faz uns anos, não lembro direito se era o Evangelho de João e estava traduzindo de Lucas, ou se foi de Lucas e estava traduzindo o Evangelho de João. E eu vi essa realidade bem de perto, que ela falou que a grande necessidade no campo são de pessoas que às vezes para traduzir a Bíblia para outra língua, né? Porque quando os missionários chegam às vezes numa tribo, tem tribo que às vezes não tem nem a letra codificada, não tem nenhum alfabeto, aí a pessoa precisa, o missionário precisa preparar um alfabeto, codificar, para depois começar a pensar numa tradução. Às vezes ele vai morrer, vai deixar o trabalho para metade. Então é uma área muito carente dentro da igreja do Senhor Jesus. E que eu sempre oro a Deus para que Deus venha levantar vocacionados para essa área. Então aqui no final ele coloca que o trabalho do Senhor é abrangente. Então muitas vezes uma área que não é tanto falada, mas que é fundamental para o avanço e crescimento do reino de Deus. Então esse foi o subsídio da aula 4, mordomia do serviço cristão, que isso possa te auxiliar a preparar na sua aula. Eu tenho certeza que será uma bênção, e que meu desejo e a minha oração é sempre que a obra de Deus cresça, que a escola dominical ela continue sendo essa agência de formação e preparo de obreiro e de fortalecimento doutrinário e teológico da igreja. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Amém.